Bom dia, pessoal. Vamos lá para mais um dia da nossa Security Week Verhal IT. Hoje temos grandes novidades, temos convidados. Meu nome é William, eu sou gerente comercial aqui da Verhal e eu vou fazer uma breve apresentação aí da nossa empresa, passar algumas informações e depois a gente segue a nossa programação. Quero agradecer a presença de todos nesse evento. Esse evento está sendo gravado aí para a gente poder acompanhar posteriormente. Tá? Eu vou começar a passar algumas informações aqui. Vamos lá, gente. A Verhal é uma empresa que tem 12 anos no mercado aqui em São José do Rio Preto. É uma empresa de inovação em TI. Né? Temos as 4 torres de serviços focadas na área corporativa. Atendemos mais de 800 cidades, temos 100 pontos de atendimentos em todo o Brasil, mais de 10 mil ativos gerenciados, um SLA de 99,9%. Aqui estão alguns dos nossos clientes, os clientes tanto da região quanto a nível nacional. Tá? A Verhal tem essa atuação em todo o Brasil. Temos aqui algumas certificações da Verhal para Fortinet, para Sophos. Temos aqui agora a parte de torres de serviços, né? Então, temos divididos aqui em 4 torres. Elas são infraestrutura e suporte, proteção e segurança preventiva, suporte técnico e software. Então, a Verhal, ela tem essa atuação focada tanto em hardware quanto em software e suporte. Nossa primeira torre é o TI Expert, que é um body shop, né? É uma forma de facilitar para as empresas ter uma mão de obra especializada dentro da empresa ou mesmo dentro das localidades da própria Verhal, atendendo remotamente, né? A nossa mão de obra é qualificada, esses profissionais já estão aqui, nós não vamos buscar esse profissional, esse profissional já está aqui treinado, então realmente um diferencial, né, ter um recurso aqui treinado dentro da Verhal para atender outras empresas em loco. O Help Desk é o Service Desk, nosso suporte, nossa central de atendimento. Nós fazemos todos os níveis de atendimento, tanto remoto quanto presencial, né, desde da triagem do atendimento até o Field Operation. Nós temos esse time, essa alta performance e essa alta produtividade do time de atendimento no suporte 24/7. O DaaS, que é o Device as a Service, nessa solução nós entregamos tanto hardware, quanto software, quanto suporte. Temos uma solução completa com todas as funcionalidades e facilidades envelopadas dentro desse serviço, que pode ir desde client, ou seja, um notebook, um desktop, até servers. Temos toda essa gama de produtos para atender. As soluções de segurança, hoje um grande assunto, né? O assunto está em evidência. Temos o monitoramento em tempo real de todos os servidores, a proteção e a segurança de dados, desde endpoint até firewall. Temos também toda a nossa equipe e todas as nossas operações em compliance com a LGPD, né? E isso vai ajudar a minimizar o downtime da sua empresa, além desse controle e proteção preventiva. Nesse momento, eu vou passar a palavra agora para os nossos convidados, que eu quero agradecer mais uma vez por estar aqui. A Gabriela Silva, ela é Channel Account Manager da Sophos. Gabriela, muito obrigado, quero agradecer a sua presença aqui. Gabriela da Sophos vai fazer uma breve apresentação e, na sequência, nós temos também o Rafael Foster, que é da Engenharia da Sophos. Gabi, você está... Acho que está no mudo. Está no mudo, eu acho. Olá, pessoal, bom dia, me desculpa. Bom, vamos lá. Vou iniciar a nossa apresentação, vou me apresentar. Primeiramente, essa apresentação vai ser feita por mim e pelo Rafael Foster, nosso SE, mas eu vou iniciar aqui. Eu me chamo Gabriela, sou Channel Account... Pode voltar um pouquinho, Rafa. Sou Channel Account Manager na Sophos. Eu atuo em algumas regiões do Brasil e em uma delas está a Verhal.
que é nosso parceiro. E, primeiramente, gostaria de agradecer a Verhal por ter nos convidado a participar do Security Week. É um prazer vir apresentar um pouquinho da Sophos para vocês, falar um pouco da nossa empresa, da nossa história e as estratégias no mercado de segurança. Pode passar, Rafa. A Sophos, ela atua com segurança sincronizada, porque quando uma ferramenta atua em conjunto de ponta a ponta, é muito mais garantido a segurança da sua empresa e a proteção dos seus dados. Mas depois o Rafa ele vai falar mais detalhadamente dos nossos produtos e explicar direitinho para vocês. Pode falar, Rafa. Pode passar, Rafa. Agora eu vou falar um pouquinho da nossa história. Nós começamos em 1985, quando nem se falava de internet, pouquíssimas pessoas tinham acesso a computadores e a Sophos já estava lá pensando em segurança. A gente iniciou entregando alguns disquetes com antivírus. E aí a gente foi se expandindo no mercado. Começamos no mercado europeu, depois viemos para a América. Na América, a gente atua no Canadá, na América Latina como um todo e no Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem uma equipe comercial e uma equipe técnica, e também contamos com os nossos revendedores parceiros que fazem parte da nossa empresa. Nós somos pioneiros no mercado de vacina, no campo de vacina, e com o tempo a gente foi aprimorando a nossa tecnologia. A gente foi adquirindo algumas empresas do mercado e algumas mentes brilhantes passaram a fazer parte do nosso time. Uma aquisição super importante para nós foi a da Invincia, em 2017, que trouxe para a nossa empresa a inteligência artificial. E com o tempo, e recentemente, a gente também adquiriu a Capsule 8 e a Braintrace. Rafa, pode passar, por gentileza? Com essas aquisições, o nosso ecossistema de segurança é integrado com os princípios de inteligência artificial, e isso nos levou a ser o primeiro fabricante em cloud. Desculpa. De acordo com a IDC, a Sophos é o fabricante que mais cresce no mercado e o número 1 da América Latina. Pode passar, por gentileza, Rafa? Aqui nós podemos comparar a Sophos com os outros fabricantes. Se vocês forem olhar, a Fortinet e a Palo Alto são boas em redes. A CrowdStrike e a SentinelOne são boas em endpoint, mas só tem um único fabricante que é bom em tudo e esse fabricante é a Sophos. Rafa, pode passar, por gentileza? E isso não sou só eu que estou dizendo, tá? Nós somos líderes e também ganhamos diversos prêmios, como vocês podem ver aqui nesse slide. Nessa primeira parte, na parte de cima, a gente está mostrando as nossas premiações de endpoint e embaixo de firewall. Nós somos líderes há 12 anos no Gartner, e não sei se todo mundo sabe, mas o Gartner, ele não avalia produto. O Gartner, ele faz pesquisa de mercado. Mas se vocês quiserem ter uma base de pesquisa que fala de produto, podemos considerar a NSS e também a MRG Fitas. Na MRG Fitas, nós estamos em primeiro lugar. Pode passar, Rafa. Bom, eu falei um pouquinho da nossa história, de como estamos sendo vistos no mercado e um pouco da estratégia. Agora eu vou chamar o Rafa, que ele vai falar bem mais e detalhar sobre os nossos produtos. Rafa, a palavra fica toda com você agora. Perfeito, perfeito. Obrigado, Gabi. Obrigado, William. Obrigado a todo o time Verhal pelo convite. Então, como a Gabi comentou, eu sou o Rafael Foster, eu faço parte do time de engenharia daqui da Sophos no Brasil, então qualquer coisa que for mais técnica, relacionada a produtos, entendimento de tecnologia, principalmente de segurança, eu estou aqui para ajudar. No final, eu tenho meus contatos aqui, então se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que a gente não conseguiu responder durante a apresentação, né, você lembrou depois, pode entrar em contato com a gente aí que a gente responde aí sem problema. Mas o mais importante aqui, eu vou comentar um pouquinho de como é que funciona a nossa história, como é que funciona, né, a nossa estratégia de proteção, olhando para esse cenário que é o que a gente tem aqui com o Waze, tá?
Bom, primeiro de tudo, eu queria contar um pouquinho da história, um pouquinho do que a Gabi comentou aí. Então, a Gabi falou de muita coisa importante, né? Que a Sophos foi o primeiro fabricante do mundo a trazer tecnologia de antivírus, né, naquela época, já para o nosso mercado, né? Então, bom, naquela época quase não se falavam de malwares, né? A gente já estava distribuindo vacinas aí por disquete, uma coisa super, bom, antiga, né? Talvez muita gente nem conheça ainda essa modalidade, mas a gente já trabalhava nesse modelo. Então, olha como a Sophos sempre foi muito visionária. E é legal porque em 85 a gente começou os primeiros antivírus com base em assinatura, né, com base em checksum, ou que a gente chama de vacina. Em 86, 87, a gente começou a lançar os primeiros produtos de criptografia. Então, olha como a Sophos sempre estava pensando à frente do tempo. E a gente traz esse conceito até hoje. Naquele momento em que a Gabi mostrou que a gente foi comprando várias empresas aí ao longo do tempo, a gente olhava os fabricantes que mais estavam se destacando no mercado, os fabricantes que mais aí estavam trazendo tecnologia de ponta, tecnologia mais inteligente, como ela comentou, né, do Invincia, que é a detentora hoje, que criou toda o algoritmo de inteligência artificial que a gente utiliza hoje, né, que foi criado em conjunto aí com órgãos importantes do mundo inteiro. Então, é legal porque a gente sempre viu essas pessoas se destacando, essas empresas se destacando, e aí a gente compra a tecnologia, compra a empresa inteira e a gente incorpora as pessoas, diferente de outros fabricantes que eles simplesmente compram a tecnologia e manda todo o time embora. Esse não é o nosso foco. A gente quer incorporar as pessoas porque, no final das contas, eles são realmente os brilhantes que conseguiram fazer aquela empresa se destacar. Bom, dessas empresas que a gente foi adquirindo ao longo do tempo, a gente foi formatando aí todo o nosso modelo, toda a nossa estratégia de proteção, utilizando que agora, né, a gente chegou nesse patamar que a gente chama de ACE, mas no passado a gente tinha um nome um pouco diferente, que a gente chamava aqui no Brasil, aí, brasileirado, de segurança sincronizada ou de Synchronized Security. Tá? Como é que funcionava no passado? Então, antigamente, olhando um pouquinho dessa evolução, né, de como que a gente tem evoluído esses nossos modelos de detecção, esse aqui é um exemplo que a gente mostrava isso há 4 ou 5 anos atrás. Eu gostava de comentar para o pessoal entender um pouco como é que funcionava o nosso modelo. Mas aqui a gente tem uma breve historinha, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho um guarda que é um guarda municipal, vamos dizer assim, né? E aqui é um guarda do estado, né? Então é legal porque no final das contas a gente tem duas polícias completamente distintas, cada um trabalhando numa ponta. Então um está olhando aí o que acontece em todo o meu estado, olhando as barreiras, né? As fronteiras entre estados diferentes e tudo mais. E ele consegue ver as coisas de uma forma um pouco mais ampla. E aí a gente tem o nosso guarda municipal aqui, olhando as coisas um pouco mais localizadas. Então, olhando aí, por exemplo, um bairro específico, uma cidade específica. Então, cada um está olhando, fazendo uma parte completamente aí distinta do trabalho, né? Cada um cuidando de uma parte da proteção. Nesse cenário, o que a gente tem aqui, né? Então, a gente conseguiu fazer com que esses dois policiais aqui, eles conseguissem conversar entre si. E a partir daí, no minuto eles conseguem conversar entre si e trocar informações de inteligência entre eles, eles começam a trabalhar de uma forma muito mais conjunta, muito mais inteligente que qualquer outro time estaria trabalhando. Então, olhando isso para o nosso modelo, olhando isso para a nossa tecnologia, então o nosso guarda do estado aqui, ele é o nosso Next Generation Firewall, e o nosso guarda municipal, ele era aí a nossa proteção de endpoint, nosso Next Generation Endpoint. Esse modelo de fazer eles trabalharem de forma integrada e também trazer muito mais automatização desses processos, eles trouxeram para a gente alguns benefícios, né? Primeiro de tudo, a descoberta, né, a aceleração dessa descoberta de ameaças. Existe um estudo um pouco antigo até, que ele fala que um malware, isso é um estudo realmente bem antigo, ele deve ter pelo menos uns 3 anos, 4 anos. Então, que hoje em dia já se torna muito antigo para a segurança, mais de um ano, geralmente já aconteceu muita coisa, as coisas acabam ficando velhas, né? Então olhando nesse cenário, né, naquela época, se falava que um malware, ele poderia existir dentro da sua rede por até 180 dias sem que ninguém soubesse que ele está ali. Por quê? Porque eles criavam várias técnicas de ocultação, de obfuscação, de muita coisa assim, e a partir daí o malware ficava escondidinho ali por até 6 meses na sua rede sem que você soubesse que ele está ali, né? Hoje em dia, com o modelo mais avançado, com os grupos de ataques mais avançados, com os grupos de ransomware e tudo mais, isso mudou muito. Eles estão conseguindo criar técnicas cada vez mais eficientes, mais inteligentes, e a gente precisa descobrir isso de forma mais rápida. Então, quando a gente traz esse modelo, essa integração
que é o que a gente tinha no passado. Isso aqui eu estou falando do passado das Sofos, não é agora, tá? Mas o que a gente tinha no passado, olhando o endpoint integrado com Firewall, a gente conseguia descobrir as ameaças aí que existem dentro de uma rede de uma forma muito mais rápida, muito mais inteligente. Hoje a gente evoluiu mais isso, mas é legal porque a gente queria trazer um modelo melhor aí de visibilidade para vocês, e também, uma das coisas que era mais importante nessa época, não era só dar a visibilidade para vocês, mas também trazer uma resposta automática aí para aquele incidente, tá? Então, se por acaso eu perceber que uma máquina que ela está infectada, automaticamente o Firewall conseguia descobrir isso e fazer um bloqueio daquela máquina a nível de rede, tá? Então a gente faria, né, um isolamento do computador a nível do computador ali, né, um nível mais lógico, e aqui a nível de um nível físico também, o hardware também ia conseguir fazer com o Firewall uma proteção mais a nível de rede, tá? Bom, como eu falei, isso era o que a gente tinha no passado, né? Esse era o nosso modelo, a segurança sincronizada era o nosso foco, e naquela época, como a gente era um fabricante muito visionário, a gente era pioneiro, de acordo com o próprio Gartner, a gente é pioneiro nessa estratégia, nesse modelo aí de integração de soluções, né? Vários outros fabricantes tentam copiar, tentam fazer alguma coisa parecida, mas no final das contas, o próprio Gartner diz que a Sophos é pioneira nesse cenário. E aí, a gente tinha aqui, naquela época, né, 4 anos atrás, como um super carro, uma super tecnologia, um super motor, e para a gente era muito importante isso. Mas isso precisou ser evoluído aí, como eu falei, né? As ameaças evoluíram, os níveis de ataque cresceram, foram muito mais sofisticados a partir daí, e por isso a gente precisa melhorar aí as nossas estratégias de proteção, tá? Então, olhando um pouquinho para o cenário de agora, né? Tirando o que a gente tinha no passado, da segurança sincronizada, porque a gente tem hoje a gente consegue ter um modelo muito mais evoluído com essas estratégias, tá? Então, primeiro de tudo, a gente criar uma boa estratégia de proteção para a sua rede, tá? Então, o que a gente tem aqui de estratégia de proteção para redes, tá? Primeiro de tudo, a gente tem o nosso Firewall, que a gente criou um modelo mais avançado de Firewall, vou explicar daqui a pouquinho sobre ele, mas ele é importante porque ele vai condensar toda a integração de solução de segurança dentro da sua rede, dentro do perímetro da sua rede, de uma forma muito mais inteligente e muito mais rápida, tá? É muito importante que a gente consiga ser rápido na hora de atuar em alguma situação, em algum problema que a gente encontrar, porque bom, a gente sabe que segundos contam, e em cada segundo, né, que a gente deixa um ambiente aí desprotegido, é um segundo que um atacante consegue fazer alguma coisa dentro da nossa rede. Então, o nosso modelo de Firewall aqui, ele consegue fazer esse nível de proteção, eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho, que é o nosso XGS, mas a gente traz também outras tecnologias para fazer a proteção desse modelo da sua rede. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a nossa linha de SD-Hedges, é um produto específico para SD-WAN, tá? Então, se você tem um ambiente onde você precisa aí, fazer a integração das suas filiais, ou até nesse momento de pandemia, uma coisa que aconteceu muito, as empresas comprando esse produto para fazer a proteção ali para a casa dos diretores e tudo mais. Então, também é uma tecnologia bem acessível, tá? Então, o foco dela é uma tecnologia 100% plug and play, você não precisa fazer nenhum tipo de configuração nela, e no momento em que você colocar ele na rede, ligar o cabo de rede, ligar a tomada ali, ele vai se conectar com a matriz automaticamente. Você não precisa fazer nenhuma configuração. É 100% zero touch, 100% plug and play, tá? E por que isso é bom? Por que isso é uma vantagem para a gente? Primeiro, o esforço que você vai ter de configurar aquela tecnologia não existe, tá? Então acaba sendo muito mais fácil. Então você consegue às vezes deixar até alguns equipamentos desses guardados aí, e aí, se por acaso, poxa, eu preciso abrir uma filial nova, poxa, eu preciso, sei lá, tinha muito cliente que tem stand, né, de evento, então, poxa, a gente vai criar um stand agora num lugar diferente, então, liga o aparelho, ele faz toda a magia para você automaticamente. E outro ponto também importante é que esse é um aparelho que, como ele não tem esforço de configuração, a Sophos acredita que não tem por que eu ficar cobrando de vocês aí uma licença todos os anos, né, como um Firewall convencional vai fazer. Então, nesse caso, é um produto que, uma vez que você compra esse produto, ele é seu e acabou. Você não precisa aí ficar renovando isso todos os anos. Então, o budget para você vai ser muito menor, e você pode pegar aquele dinheiro que você ia renovar aí com vários Firewalls aí de qualquer outro fabricante, você pega esse dinheiro e reinveste em outras tecnologias, em outras coisas do seu ambiente de TI. Tá? Então, esse é um produto bem importante para trazer essa funcionalidade mais avançada aí do que a gente chama de SD-WAN. Tá?
Outro ponto que é importante aqui, a gente então tem a nossa linha de Wi-Fi, então é uma linha da Sophos aqui de Wi-Fi. O mais importante é um produto específico para conseguir entregar aí uma ampla cobertura de Wi-Fi, tudo com as tecnologias mais recentes, né, com o ACUEV2, por exemplo, a gente tem uma densidade muito alta de usuários e tudo mais. Mas o mais importante, isso aqui não é um produto de Wi-Fi, tá? A gente não está querendo competir, por exemplo, com um D-Link caseiro, um TP-Link, nem nada disso. Isso aqui é um produto corporativo que ele vai trazer para vocês Wi-Fi, mas olhando pela perspectiva de segurança. Tá? Então, a Sophos faz tudo o que a gente faz, o nosso foco é segurança. Então, aqui a gente vai trazer um Wi-Fi seguro, um Wi-Fi que vai trazer inteligência também, trazer automação também, toda a integração com as nossas tecnologias. Então, olhando sempre um modelo de segurança. Eu não quero só entregar uma rede Wi-Fi para o seu usuário, eu não quero só entregar um SSID para o seu usuário, eu quero entregar isso de uma forma segura. Isso para a gente é o mais importante hoje. Então, a gente tem nossa linha de APX trazendo todo esse nosso conceito, tá? Esse ano também a gente vai lançar duas coisas novas, né? Então a gente vai lançar duas tecnologias novas, agora no mês que vem, né? Então daqui a 2 semanas a gente vai lançar essas tecnologias. Então a primeira delas é a nossa própria linha de switches, tá? Então com os nossos switches, com os Sophos switches, a gente vai estender a nossa proteção, estender aí o que a gente tinha daquele conceito que eu falei de segurança sincronizada, ainda mais para um nível mais deep, quando a gente olha para o modelo de redes, tá? Então, se por acaso a gente perceber que, por exemplo, você tem na sua rede os switches da Sophos ali e tem também o seu firewall, por exemplo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma integração onde, se por acaso uma máquina se conectar em uma porta e essa máquina não tiver implementada a nossa tecnologia de proteção, se ela não tiver em compliance com a nossa tecnologia, então eu posso automaticamente colocar aquela máquina numa VLAN completamente separada, isolar ela aí, logicamente, fisicamente também ali do nosso ambiente, e evitar que aquela máquina que não está em compliance, que ela consiga se conectar com uma outra máquina do ambiente, que ela consiga chegar aí até o meu servidor, por exemplo, ainda que eles estejam ali no mesmo barramento, ali, que eles estejam no mesmo switch físico, por exemplo. Tá? Então, é muito importante eu conseguir fazer esse isolamento aí completo, tanto físico quanto lógico também, para aí, então, conseguir fazer uma proteção realmente muito mais ampla, conseguir validar sempre o dispositivo, se ele está em compliance, se ele não está em compliance, se ele está infectado ou não. Então, aqui eu vou conseguir garantir uma proteção mais ampla dentro da sua rede. É isso também no modelo, como eu falei, muito parecido com o modelo do SD-WAN aqui, do SD-RED, é um modelo 100% plug and play. Você coloca ele na sua rede, a gente tem um zero touch ali para você configurar, e aí ele configura a sua switch automaticamente. Então, é muito mais fácil, muito mais rápido, ele entra em produção de forma mais simples, mais rápida e também muito mais integrada aí com as nossas tecnologias. Tá? E por último, dessa linha de proteção de redes, que a gente está trazendo esse ano também, daqui a 2 semanas começa o lançamento oficial dele, a gente está trazendo a nossa própria linha de ZTNA. Tá? Então, ZTNA, eu comento mais um pouquinho sobre ele daqui a pouquinho, mas é uma das tecnologias importantes aí que vai trazer esse novo conceito, muita gente acho que talvez não conheça ainda, que é um conceito de SASE, né? Onde a gente tem aí um orquestrador em cloud, provendo tecnologia, provendo segurança aí para todos os dispositivos da minha borda e tudo mais. Então é uma coisa bem interessante, daqui a pouquinho eu comento mais sobre esse TNA, mas isso aqui é uma tecnologia revolucionária, muito importante para as nossas redes, tá? Bom, olhando um pouquinho para o nosso Firewall, né, olhando um pouquinho para o nosso modelo de Next Generation Firewall, nesse novo modelo a gente criou uma nova linha de hardware, um hardware completamente desenvolvido pela Sophos, a gente comprou aí uma tecnologia proprietária de IPS, né, então com isso a gente conseguiu criar um hardware focado aí com o nosso IPS, com todo o nosso engine completamente integrado, então não é como muitos fabricantes que eles simplesmente eles têm. Bom, eles têm uma placa-mãe ali, tem placa-mãe, memória, processador, algumas plaquinhas de rede ali e colocam todo mundo em um chassi para poder te entregar e falar que é um firewall. No final das contas, aqui o hardware foi desenvolvido pela Sophos e, inclusive, o processador ele é desenvolvido 100% pela Sophos. Tá? Então, aqui a gente tem o nosso processador, que a gente chama de Extreme. Tá? Então, é um processador específico para fazer análise e aceleração dos pacotes de rede. Tá? Então, imagina que você está colocando o nosso firewall dentro do seu ambiente. Tá? E a partir daí você tem aplicações aí que consomem muito do seu link de internet. Por exemplo, o que a gente está utilizando agora, né? O Teams, ou como tem aqui, né? o Zoom, Salesforce e outras coisas aqui. Então, essas aplicações que elas consomem muito do seu link de internet,
Se a gente demorar um pouco para fazer a análise daquele pacote, se a gente demorar um pouquinho para fazer o processamento de quais regras a gente vai aplicar naquela aplicação, naquele pacote de rede, né, naquele tráfego de rede, então, a partir daí, o que vai acontecer? A experiência do usuário dentro da sua rede vai ser pior. E o usuário vai te ligar para falar, olha, meu ambiente está ruim, minha máquina está ruim, está lento aqui, eu não consigo me conectar na aplicação X. Então, a gente, com isso, para resolver esse problema, a gente criou duas tecnologias. O principal aqui que a gente chama de FastPath, né? Então, o FastPath é uma tecnologia proprietária da Sophos, né? Essa daqui é uma patente que a Sophos tem já há pelo menos 8, 9 anos, tá? E com o FastPath a gente vai acelerar, como eu falei, né, a análise de pacotes. Então, o pacote que ele realmente precisa ser analisado, a gente consegue jogar ele para um processador específico e fazer uma análise com aquele processador. E outros pacotes, por exemplo, que às vezes eles não precisam ser escaneados a fundo, como, por exemplo, o que a gente está utilizando agora, o Teams, né? Então, no Teams, existem várias sequências de pacotes passando pela minha rede agora, inclusive pelo meu Firewall que eu estou utilizando aqui. Então, dessa sequência de pacotes, alguns desses pacotes estão trafegando voz, outros pacotes estão trafegando vídeo, né, imagem que a gente está compartilhando, por exemplo, e outros pacotes podem trafegar aí a troca de arquivos, por exemplo, tá? Então, eu preciso fazer o meu firewall inspecionar o pacote que está passando a imagem que a gente está usando agora, ou que está passando a voz que a gente está utilizando agora para vocês ouvirem meu áudio. Não precisa, né? Mas para a parte onde tem o arquivo, se onde está trafegando arquivos, eu preciso inspecionar. Então, a gente tem uma forma muito inteligente de conseguir pegar esses pacotes, espalhar dentro do nosso firewall, espalhar aí realmente a nível dentro do nosso hardware. A gente tem uma arquitetura completamente dividida aqui, né, que chama de control plane e data plane, e a partir daí a gente vai conseguir pegar esses pacotes e o que for importante eu vou levar para fazer a inspeção, e o que não for importante eu vou conseguir mandar de forma muito mais rápida até o destino, processar isso de forma muito mais rápida pelo nosso processador aqui, Extreme, tá? Então, com isso, quando a gente desenvolveu essa tecnologia, quando a gente desenvolveu esse hardware novo, esse processador novo aqui, a gente conseguiu um ganho de 5 vezes mais performance em análise de pacotes de criptografia, né, utilizando aí o algoritmo TLS 1.3. Tá? O TLS 1.3, para quem não sabe, hoje é o protocolo de conexão segura mais avançado que existe. Tá? Ele é o mais inteligente, o mais eficiente também. Só que ele, ao mesmo tempo, ele é o mais complexo que existe, tá? Então, tem muito fabricante que no começo falava, olha, a gente vai trazer para você uma tecnologia que a gente chama de SSL Inspection, né? Então, SSL Inspection desses fabricantes, né? O que eles faziam? Pode pensar qualquer fabricante, o fabricante mais conhecido de firewall que você imaginar, todo mundo trabalhava dessa mesma forma, né? O que eles faziam? Quando um pacote vinha, quando vinha uma conexão e eles estão utilizando essa criptografia TLS 1.3, o que o fabricante fazia? Vamos supor que o usuário está se conectando com o site do Google, por exemplo, o site do UOL. Então, o que aquele firewall fazia? Ele falava, olha, Google, eu não consigo me comunicar aí, não consigo trafegar aí nessa informação usando o TLS 1.3, a gente pode utilizar o TLS 1.2 ou o TLS 1.1. Então, a partir daí, a outra ponta, né, o outro site lá, o Google UOL, por exemplo, que eu comentei, eles teriam que rebaixar as tecnologias dele, rebaixar o algoritmo que eles estavam utilizando, para a partir daí conseguir fazer essa comunicação dar certo. E aí o Firewall conseguia fazer a inspeção daqueles pacotes ali. Então, essa era a forma que eles conseguiam fazer essa inspeção dos pacotes sem que o usuário percebesse que isso estava acontecendo. No nosso caso, não. A Sophos foi o primeiro fabricante a conseguir abrir um pacote aí criptografado, TLS 1.3, e a partir daí fazer uma análise completa daquele pacote, né? E, poxa, mas por que a gente teve tanto esforço para conseguir fazer essa análise aí utilizando o TLS 1.3? Porque hoje em dia, como essas conexões aí são muito mais avançadas, muitos atacantes estão utilizando aí sites criptografados, utilizando essa tecnologia de criptografia do tráfego de rede para conseguir trafegar informações, para conseguir trafegar dados que ele roubou do seu ambiente, ou para conseguir fazer uma conexão com uma máquina sua e enviar um malware, por exemplo. Então, se a gente não consegue ter essa visibilidade, se a gente não consegue expandir aí aqueles pacotes e ler de forma realmente aprofundada naqueles pacotes, então, o que acontece? O atacante ele vai conseguir ter livre acesso na minha rede e fazer o que ele quiser. Então, olhando pela perspectiva de segurança,
era muito importante a gente conseguir sair na frente e conseguir acelerar isso, esse desenvolvimento e essa análise para conseguir fazer essa inspeção de pacotes. Tá? Então, bom, então foi isso que a gente fez, a gente conseguiu ser o primeiro fabricante do mundo a trazer esse tipo de tecnologia, depois de alguns meses, outros aí conseguiram chegar nesse nível que a gente chegou, mas é importante que a Sophos está sempre à frente quando a gente fala do quesito de segurança. Né? Tem muita gente que fala assim, poxa, mas o Faro X tem essa função, essa funcionalidade A, essa funcionalidade de controle B, ok, isso pode até ser legal, mas a gente está falando aqui de produtos de segurança. E se a gente fala de produtos de segurança, a Sophos, garantidamente, a gente é o fabricante que mais tem segurança embarcada em nossas tecnologias. Tá? Inclusive, se você olhar aí os últimos relatórios de CVS, por exemplo, então CVS que falam de vulnerabilidade de software e tudo mais, você vai ver que vários dos fabricantes de segurança de firewall, eles têm diversas brechas desse ano, brechas do ano passado, de 2019, tem diversas brechas conhecidas, e das Sophos você não vai encontrar apenas uma que foi descoberta, ela foi mitigada, ninguém chegou a explorar aquela vulnerabilidade, nosso time descobriu isso de forma bem rápida, a gente já mitigou aquele problema, tá? Então, quando a gente fala de segurança, a gente realmente leva isso muito a sério e a gente consegue trazer isso de uma forma mais efetiva aí para dentro do seu ambiente, tá? Bom, então isso aqui é um pouquinho do que tem no nosso Firewall, tá? Explicando um pouquinho dessa tecnologia mais nova aí que a gente tem do nosso processador Extreme. Tem muita coisa, o nosso Firewall realmente é um Firewall muito completo, ele é muito amplo. A gente tem tecnologias, por exemplo, de WAF dentro do nosso Firewall, um WAF completo que nenhum outro fabricante tem dentro do Firewall. A gente tem um anti-spam completo também dentro do Firewall, nenhum outro fabricante do mundo tem isso. Então a gente consegue entregar também. A gente também tem tecnologia de relatório, de análise avançada dentro do próprio Firewall também, sem você precisar pagar nada por isso, né? Nenhum outro fabricante do mundo tem também isso. Eles sempre vão fazer você comprar uma solução externa para conseguir gerenciar relatórios, para conseguir armazenar relatórios. Então, o que é importante que a gente está tentando trazer para vocês o supra-sumo melhor dos mundos quando a gente fala aí de segurança, tá? Então, isso é um pouquinho que tem no nosso Firewall, realmente tem muito mais coisas, tem muito mais inteligência artificial também tem nele. Mas, bom, a gente fica com uma segunda conversa aí, senão eu vou estourar meu tempo aqui. Bom, olhando então um pouquinho aqui outro produto que eu comentei, né, que a gente tem aqui, que é o nosso modelo de Zero Trust. Tá? Então, o Zero Trust, ele vem para um conceito mais novo, nem muita gente conhece ainda o que é o Zero Trust, mas o foco é que o Zero Trust, a gente sempre revalidar as informações, sempre revalidar os dispositivos, revalidar o usuário, para conseguir saber que exatamente aquela pessoa está conectada naquele dispositivo, ambos estão em compliance, e a partir daí eu vou dar acesso para eles a algumas aplicações que eu tenho na minha empresa. Tá? Eu vou comentar daqui um pouquinho como é que funciona isso. Tá? Mas primeiro de tudo, é importante a gente entender o cenário atual e que boa parte das empresas contém hoje em dia. Tá? Então aqui, por exemplo, boa parte das empresas, especialmente agora, depois da pandemia, depois do home office aí, boa parte das empresas implementaram esse modelo de VPN. Tá? Então, cada usuário ali, ele tem um clientezinho instalado, e aí ele se conecta na matriz aí utilizando essa VPN, tá? Qual que era o foco, né? Muitas empresas falavam, bom, se eu tenho uma VPN, eu tenho um túnel de comunicação segura, esse sempre foi o conceito da VPN, né? Então eu tenho um túnel de comunicação seguro, e a partir daí eu sei que o meu usuário está trafegando informações de uma forma protegida aí dentro do meu ambiente, o que for corporativo é realmente protegido. Qual que é o problema? Tá? Primeiro de tudo, o mundo mudou muito, a forma de onde a gente faz o deployment das nossas aplicações mudaram também, então tem muita empresa hoje em dia que tem o seu data center local ali, mas que nesse data center local elas têm algumas aplicações apenas, né? Que no final das contas tem outras aplicações mais novas que estão na nuvem, tá? Então, por exemplo, poxa, tem uma aplicação que essa parte da aplicação eu utilizo aqui dentro do meu ambiente on-premises e outra parte aí, a parte de acesso do usuário e tudo mais, ela está na nuvem de fato. Então, o que acontece? Qual que é o grande desafio aí? Qual que é o grande problema? Aquela VPN, a gente não consegue, do usuário, né, que está na casa dele, está trabalhando, sei lá, numa viagem do hotel, alguma coisa assim, ele não consegue fechar a VPN para duas localidades ao mesmo tempo. E aí, então, o que a gente tem que fazer? O usuário acaba fechando a VPN para o data center principal e daqui a gente vai tentar levar esse tráfego aqui para a aplicação em cloud. Depois que a gente processa toda a informação aqui, a gente traz de volta o data center e traz de volta para o usuário. Primeiro problema aqui, experiência do usuário.
O usuário já tem uma lentidão natural aqui para acessar qualquer aplicação que está em cloud, tá? Poxa, mas eu poderia dar um acesso direto do usuário para a aplicação. Poderia. Muita gente faz isso. Só que aí tem a questão da segurança, né? Então, você está trafegando a informação aqui, está deixando sua aplicação aberta aí, e muitas vezes exposta na internet, e às vezes sem nenhum tipo de proteção, tá? O outro grande problema da VPN, o que que é? E uma vez que o usuário vai se conectar na VPN, a gente faz uma validação, né? Tem muito fabricante que a validação é por um usuário e senha, às vezes um usuário e senha aí do seu AD ou alguma coisa assim. Mas tem muito fabricante que não tem uma validação com usuário e senha. Ele simplesmente manda um arquivo de configuração para o usuário instala aquele arquivo de configuração e ele fecha a VPN automaticamente para a matriz, tá? Qual que é o problema? Um dos problemas aqui. Primeiro, a validação ocorre apenas uma única vez. Depois que a gente validou aquele túnel, uma vez que está validado, a gente estabelece o túnel de VPN aqui com a matriz. Ok? O segundo grande problema uma vez que a gente estabelece a VPN, o usuário ele recebe um IP aqui na máquina dele, né? Então ele tem um IP local ali da rede local, da casa dele, do hotel, sei lá, e ele tem mais um IP que é um IP da rede corporativa. Ou seja, uma vez que ele recebe esse IP, ele faz parte da rede corporativa. Se ele faz parte da rede corporativa, na grande maioria dos casos, 99% das vezes, ele tem acesso a tudo que for corporativo. Então, se ele quiser abrir qualquer servidor, se ele quiser abrir um servidor de arquivo, se ele quiser abrir um servidor de e-mail, se ele quiser fazer o que ele quiser, ele vai fazer como se ele estivesse dentro da empresa, tá? Então, qual que é o grande problema disso? Imagine agora, no momento que a gente está vivendo agora, né, o pessoal trabalhando em casa e tudo mais, se algum atacante, uma pessoa mal intencionada, ela consegue invadir um desses computadores aqui. O que acontece? Ele invadiu esse computador, às vezes por uma coisa simples, às vezes por uma simples usuário e senha ali que não foi alterada durante muito tempo, né? Então, o atacante conseguiu acesso naquela máquina, e uma vez que ele teve acesso nessa máquina, ele descobriu que essa máquina estava ligada aí a uma VPN, ou seja, ela fazia parte aí de uma rede corporativa, e o atacante aqui dentro dessa máquina, ele consegue acesso completo a todas as minhas aplicações, tanto em cloud quanto no data center local. Então, a gente consegue ter, a gente vai dar acesso aí para uma pessoa mal intencionada, né, para um atacante, para um hacker, um acesso completo, legítimo dentro da minha rede para qualquer usuário, sem validar o usuário, sem fazer nenhum tipo de validação externa, tá? Então, esses são alguns dos grandes problemas que a gente tem na VPN hoje em dia. Lógico, VPN é uma coisa muito importante, né? Ainda é uma coisa muito importante, mas hoje a gente tem diferenciado, né, a forma de você utilizar a VPN, tá? Então, primeiro, se você é um usuário convencional que está acessando alguma aplicação corporativa, você não precisa de VPN. Com certeza, você não precisa. Você é alguém do time de TI, né? Por exemplo, sei lá, alguém do time da Verhal que gerencia o ambiente inteiro do cliente e precisa fazer alguma manutenção, algum acesso no AD e tudo mais. Aí, ok, um time de TI é especializado, um time que entende de segurança também, dos riscos de segurança. Então, ok, aquele usuário, ele pode desconectar aqui via VPN. Eu tenho uma filial minha que eu quero que ela se conecte na matriz para a gente conseguir ter uma comunicação segura aí entre as filiais. Ok, a VPN vai ser perfeita nesse cenário. Mas o primeiro cenário que eu falei, onde o usuário convencional, que ele quer simplesmente acessar algumas aplicações da empresa, ele não precisa de VPN para isso. O que ele precisa? Ele precisa, de fato, aí do ZTNA, tá? Então, o que é o ZTNA em si? Então, o ZTNA, ela é uma tecnologia que ela vai permitir com que a gente deixe o usuário, né? Por exemplo, nesse caso aqui eu tenho 3 máquinas aqui, né? 3 usuários. Eu vou deixar esse usuário com o IP dele, da rede dele, da casa dele. Eu não vou dar mais um IP privado, né? Um IP dentro da minha rede para essa máquina. E, a partir daí, no momento em que eu dei acesso a essa rede, né, no momento em que dei acesso a esse usuário, sem precisar dar um acesso dele para dentro da minha rede, o que eu vou fazer? Eu vou ter um client nessa máquina aqui que ele vai validar aquele dispositivo, tá? Então, dentro do ZTNA, eu tenho 3 principais componentes aqui. Eu tenho o ZTNA Client,
que ele vai instalado na máquina do usuário, e ele é responsável por sempre validar aquele dispositivo, validar aquela informação, validar se aquele usuário ele realmente é ele mesmo, fazer uma checagem ali o tempo inteiro naquele usuário, e ele é responsável também por receber as políticas do segundo componente, que é o ZTNA Control. Então, o ZTNA Control, ele faz parte aí da nossa console integrada do Sophos Central, e lá no Sophos Central você consegue definir as políticas que você precisa para fazer a proteção dentro do seu ambiente. Então, o que acontece? Nesse caso, em vez de eu dar acesso completo ao meu usuário a todas as minhas aplicações aqui que estão na nuvem, né, que estão no data center, eu só falo para ele especificamente qual aplicação ele precisa ter acesso. Então, esse usuário aqui faz parte do meu grupo de vendas, meu grupo comercial, por exemplo, ele tem que ter acesso à aplicação A, B e C. Esse outro usuário aqui embaixo, que é o meu grupo de diretores, por exemplo, ele pode ter acesso à aplicação A, B, C, D, E e F, né, por exemplo. Então, cada um, ele sabe quais aplicações eles podem ter acesso. E, a partir daí, eles vão ter um acesso direto às aplicações que a gente determinou. Tá? Então, isso aqui também é uma coisa muito legal, porque lembra que eu falei que na VPN a gente tem que fazer um roteamento, a gente tem que levar o pacote aqui do data center para a cloud, processar a informação, trazer de volta e levar para o usuário depois lá na VPN? Aqui não, aqui o acesso é direto, a experiência do usuário vai ser muito melhor, o usuário vai ter um acesso muito mais rápido àquela aplicação e muito mais seguro também. Por quê? Porque a gente tem o terceiro componente aqui, que é o ZTNA Gateway, que ele está sempre validando o tempo inteiro quem está se conectando aí naquelas aplicações específicas, e se por acaso aquele dispositivo não tiver nosso ZTNA aplicado, né, ou se ele estiver infectado, se ele estiver fora de compliance por algum motivo, aí o ZTNA Gateway ele vai barrar esse acesso aí daquele usuário, tá? Então, o acesso, mais uma vez, ele vai ser muito mais direto, muito mais inteligente e muito mais dinâmico, muito mais flexível. À medida que a gente cria uma aplicação nova, poxa, o nosso time aí criou um servidor novo, um site novo para a empresa. Perdão, nosso time foi lá e criou uma intranet, por exemplo, tá? Como é que eu faço agora, né? Então, simplesmente eu vou aqui no ZTNA Control e aviso, olha, a intranet é do endereço X e estes usuários podem ter acesso, tá? Então, o ZTNA Control vai mandar essa informação para o ZTNA Client, atualizar todas as políticas aqui e revalidar aquele usuário para saber se o usuário pode ter acesso ou não àquela aplicação. Depois que ele tem acesso, então o ZTNA Gateway aqui libera o acesso dele. Tá? Então, o ZTNA é um conceito muito mais amplo, eu estou falando aqui de uma forma um pouco mais rápida, mais também pela questão do tempo, tá? Mas o ZTNA é um conceito muito amplo, ele é muito mais dinâmico e ele é muito mais adaptatível à nossa segurança, né? Tem segurança nova, preciso de política nova, você aplica aquilo ali de forma muito mais rápida. Se fosse numa VPN, o que eu teria que fazer? Eu teria que, primeiro, para mandar uma aplicação, uma configuração nova, uma política nova para a VPN, eu ia ter que aí, de fato, fazer o usuário desconectar e reconectar na VPN, ou o usuário, uma vez que ele faz parte da minha rede, ele vai ter acesso completo às aplicações. Se ele estiver infectado, ele pode infectar todas as minhas aplicações, toda a minha rede, todos os meus servidores, e é isso que a gente vai evitar agora com o ZTNA. Vai ser muito mais fácil, muito mais inteligente e muito mais dinâmico também. Então, isso aqui é bem bacana. Bom, olhando também, já que a gente tem esse modelo, né, esse modelo aqui de cloud, né, então tem muita gente que tem aplicações que estão em nuvem, muitas empresas estão migrando para a nuvem hoje em dia, a gente precisa adotar uma estratégia também para fazer proteção de cloud. Então, para isso, a gente tem a nossa estratégia aqui de Cloud Protection. Tá? Primeiro de tudo, é importante entender que muita empresa está migrando hoje em dia para o ambiente de cloud, mas o problema é que muitas empresas elas se conectam na cloud, elas mandam suas aplicações para a cloud, mas elas não entendem como é que a cloud funciona, especialmente uma coisinha chamada de modelo de responsabilidade compartilhada, tá? Esse modelo é uma coisa que faz parte da política de todas as clouds que você imaginar, do Google, da Amazon, da Microsoft, né, com Azure. Todas as clouds que você imaginar, eles seguem esse mesmo modelo de responsabilidade compartilhada, está no termo deles aí, mas infelizmente muita gente não lê os termos, elas não conhecem sobre isso, e aí eles acreditam que, poxa, olha, eu peguei a minha aplicação e levei para a Microsoft, né, coloquei lá no Azure, então a Microsoft é uma empresa conhecida, tem muitos anos, aí, uma empresa muito grande, então minha aplicação, tudo que eu tenho está muito seguro, e a partir daí eu não preciso fazer absolutamente nada em relação a isso. E não é bem assim, né? No final das contas,
se você olhar pelos termos lá do ambiente de cloud, eles se responsabilizam por essa parte de baixo aqui. Então, aqui, a segurança da cloud, né, segurança do ambiente de cloud deles lá. Então, eles vão se responsabilizar pelos serviços fundamentais. Então, eles vão se responsabilizar pela segurança dos servidores, pela segurança da rede interna que eles têm, pela rede física também, os storages, disponibilidade dos servidores, dos circuitos. Eles vão se responsabilizar até essa parte. Dali para cima, onde você vai colocar as suas aplicações, você vai colocar aí as suas instâncias, os seus sistemas operacionais, tudo que você tiver a mais é responsabilidade sua, tá? Então, aqui a segurança na cloud é responsabilidade inteiramente do usuário, inteiramente da empresa, do cliente, tá? Então, por isso é importante a gente utilizar aí métodos, né, e tecnologias para conseguir garantir essa proteção, né? Proteção como, por exemplo, eu preciso trazer um modelo de segurança para o host, né? Segurança para a VM que eu contratei, para a instância que eu contratei, trazer um AF, né? Poxa, se eu tenho uma aplicação web, eu preciso ter um AF aqui, então, fazendo a proteção dessa aplicação. Ah, mas essa é uma aplicação que é só interna, ninguém de fora precisa se conectar. Então, talvez ali eu possa colocar um ZTNA, vai ser muito mais efetivo, né? Poxa, é uma aplicação também que ela está acessível para o mundo inteiro. É bom eu colocar também um IPS ali para fazer uma proteção de contra-ataques. Então, esse modelo que a gente tem, que a gente tem que ter aqui, é muito mais importante a gente olhar isso de uma forma muito mais ampla e que a gente tenha a responsabilidade de garantir a proteção desses dados, desses recursos que a gente está contratando aqui na cloud. Então, mais uma vez, para reforçar aqui, essa parte de cima aqui é responsabilidade do cliente, da empresa que está contratando a cloud, tá? A parte de baixo, aqui é responsabilidade do provedor de cloud. Bom, de acordo com o próprio Gartner também, esse aqui é um estudo do Gartner, tá? Ele fala que aí 99% das empresas, elas vão ter alguma falha na nuvem e essa falha vai ser provavelmente culpa do cliente, né? Provavelmente uma falha de configuração, um erro humano, que é muito comum e é normal, tá? A gente não pode apontar o dedo e falar, aquela empresa errou, ele não foi lá e aplicou isso, aquilo. Isso aqui é normal, falhas humanas acontecem e sempre vão acontecer o tempo inteiro. O mais importante é a gente conseguir garantir que a gente tenha processos e metodologias para a gente conseguir mitigar essas falhas humanas, entender o que está acontecendo e, a partir daí, trabalhar numa remediação. Tá? Bom, outra parte aqui da pesquisa também, ele fala aqui no Gartner, que no ambiente de cloud, 50% das empresas, até 2021, se a pesquisa era do ano passado, se não me engano, ficava no começo do ano passado, mas que até 2021, 50% das empresas elas estariam na cloud diretamente expostas à internet com algum problema, né, com alguma vulnerabilidade talvez, mas sem que elas tivessem total conhecimento sobre isso. Tá? Isso acontece, a gente já viu muito isso acontecendo. Recentemente eu fiz uma POC com um cliente, né, olhando uma solução de cloud. É um cliente extremamente grande, eles têm muitas coisas, eles gastam uma grana absurda de cloud aí todos os anos, porque eles têm muitas aplicações que eles atendem, eles têm aplicações que funcionam tanto aqui para o Brasil quanto para toda a América Latina. Então eles realmente são muito grandes, tá? E a partir daí a gente começou a fazer uma análise do ambiente deles, utilizando essa tecnologia de cloud que a gente tem. E aí, com essa tecnologia, a gente descobriu muitas falhas de segurança no ambiente deles. Inclusive falhas, a gente descobriu, primeiro, muitas falhas humanas, né? Então, poxa, abrir uma porta que não deveria, abrir uma informação que não deveria para a cloud, abrir um storage, por exemplo, para a nuvem que não deveria, né? Um bucket ali, por exemplo, tá? Então, a gente muita falha humana, e como eu falei, é normal, isso vai acontecer em qualquer empresa, tá? Como diz aqui o próprio Gartner, 99% são culpa do cliente, ou seja, justamente aqui está mais relacionado à falha humana em si, mas a gente descobriu também muitas falhas de tecnologia, né? Muitos usuários que de uma certa forma, eles contratavam o serviço, contrataram uma aplicação específica, colocaram no ambiente deles, e aquela aplicação, ela estava vulnerável, ela foi atacada e ela foi depois utilizada para, não sei, né, para conseguir mandar
e-mail em massa, para conseguir se conectar com botnets ou conseguir minerar criptomoedas. Então a gente viu muitas coisas assim acontecendo. Então falha dos dois lados, tanto falha de pessoas ali quanto falha de tecnologia. O mais importante aqui é a gente conseguir ter visibilidade disso que acontece. A falha vai ocorrer. A gente já sabe que vai ocorrer em qualquer área da tecnologia, falhas vão existir. Todo mundo já sabe disso, todo mundo já está cansado de saber disso. O mais importante é eu entender quais são essas falhas, eu conseguir descobrir essas falhas com tempo suficiente para conseguir trabalhar aí numa remediação e, por fim, olhar como eu vou mitigar essas falhas, criar um plano de ação para mitigação dessas falhas. Tá? Bom, e por último, lembra que eu falei lá no começo que qualquer segundo importa? Então, aqui, uma pesquisa que a gente fez olhou que em 52 segundos a gente consegue aí ter um início, uma fase inicial de um ataque. Tá? Vou explicar isso mais agora, porque isso aqui é uma coisa bem interessante. Então, o nosso time de pesquisa, o que eles fizeram? Nosso time do Sophos Labs, eles espalharam alguns honeypots, né, algumas máquinas vulneráveis, nem tão vulneráveis, né, eram máquinas simplesmente sem tipo de atualização, sem um agente de segurança, sem nada. Uma máquina crua, espalharam isso pelo mundo inteiro, tá? E aí, eles queriam ver em quanto tempo um atacante conseguia ter acesso àquele dispositivo. O que a gente percebeu? Curiosamente, depois que a gente iniciou as máquinas, depois que a gente deu um clique na máquina ali para dar um start nela, e ela ficou no ar, aqui em São Paulo foi o lugar mais rápido para um atacante descobrir que aquela máquina existia, tá? Então, no momento que a gente ligou aquela máquina, até o momento que o sistema tudo subiu, depois de 52 segundos, então, 52 segundos, um atacante descobriu que aquela máquina existia, descobriu que aquele IP existia, né? Estava online ali, e a partir daí ele começou a tentar algum ataque, tá? Então, 52 segundos, aqui foi muito rápido, descobriram que aquela máquina existia, e depois disso, depois que eles descobriram que aquela máquina existe, que aquela máquina está online na internet, eles começaram a tentar invadir aquela máquina utilizando processos automatizados, tá? Porque humanamente seria impossível um atacante ficar ali buscando IPs e descobrir que aquela máquina está online. Então, isso aqui foi um processo completamente automatizado. Então, um robô deles descobriu que a máquina está no ar e depois disso ele executou um segundo robô para tentar invadir aquela máquina. E aí, esses atacantes, né, conseguiram invadir essa máquina aqui em São Paulo depois de 84 segundos, tá? Ou seja, em menos de um minuto, eles conseguiram descobrir e invadir aquele servidor, tá? Ou seja, por isso que eu falo, cada segundo importa, o quanto antes a gente conseguir remediar algum problema mais efetivo a gente vai ser aí, trazendo a segurança para o nosso ambiente. Se às vezes eu fiz uma configuração, estou mexendo no ambiente de cloud, fui lá e mudei uma regra. Esse 1 minuto que eu mudei uma regra pode ser o suficiente para alguém conseguir atacar o meu ambiente, tá? Então, por isso é importante, mais uma vez, visibilidade, visibilidade e visibilidade. Conseguir ter visão do que está acontecendo e olhar para isso de uma forma muito mais rápida, muito mais dinâmica e conseguir remediar a tempo antes que alguém consiga se conectar no meu ambiente aí e fazer todo um estrago aqui também, tá? Bom, o que a gente tem então aqui para ajudar aí nessa questão de visibilidade, nessa questão de remediação para o ambiente de cloud, tá? Então a gente tem aqui uma tecnologia que a gente chama de Sophos Cloud Optics, tá? Então Cloud Optics, ela é uma solução que ela vai fazer uma análise de postura de segurança e dessa postura de segurança do seu ambiente de cloud, a gente vai conseguir entender como está o seu ambiente, o que tem de falha de configuração no seu ambiente, o que tem de falha de tecnologia, né, de máquinas se conectando onde não deveriam e tudo mais. Tudo isso automatizado pela nossa inteligência artificial. E a partir daí, uma vez que a gente descobre algum problema dentro do seu ambiente, a gente vai conseguir rapidamente trabalhar na remediação também pelo Cloud Optics. Então, ele é uma ferramenta completa, que ele vai olhar também desde o código do seu desenvolvedor até a máquina final implementada e descobrir se tem alguma falha de segurança ali. Né? Então, com o Cloud Optics, a gente se conecta nesse ambiente de cloud, a gente começa a analisar toda a parte de compliance do seu ambiente, analisar se você tem compliance com a normativa LGPD, PCI, RIPA e qualquer outro tipo de tecnologia. Então, uma vez que a gente analisa toda essa parte de compliance, a gente começa a fazer uma detecção e análise profunda de riscos dentro do seu ambiente, tá? Então, com isso,
a gente tem uma tecnologia de inteligência artificial para conseguir priorizar qual que é o maior risco para o seu ambiente, qual que é o maior risco para o seu negócio, tá? E a partir daí, se aquele negócio tem um risco muito alto para você, a gente vai gerar aquele alarme como um alarme muito crítico para você conseguir trabalhar aí para resolver aquele problema. Então, se você puder, se você nos der acesso a fazer isso, o próprio Cloud Optics também consegue fazer isso de forma mais automatizada também. Então, isso é uma coisa muito importante, que tudo isso é guiado, como eu falei, pela nossa inteligência artificial. Uma outra coisa importante também é que o Cloud Optics também faz uma análise de custos, né? O quanto você está gastando com o seu ambiente de cloud. Tá? O que é legal? Como eu falei, fiz essa POC que eu fiz aí com um cliente muito grande aqui no Brasil, é uma grande operadora aqui no Brasil, né? Operadora de telefonia celular, e a partir daí, eles, como eu falei, eles têm um ambiente realmente muito grande e muito complexo, é difícil para o time deles de TI, de cloud, também gerenciar o ambiente de forma completa. O que acontece? A gente começou a fazer a POC, e aí o Cloud Optics, ele começou a mostrar o quanto eles estavam gastando com esse ambiente de cloud, e a partir daí, ele traz uma coisa que é muito legal, que é a parte de recomendações. Então, as recomendações, como é que elas funcionam? A gente monitora o comportamento das suas instâncias, né, dos seus usuários e tudo mais, e a partir dali, a gente começa a falar assim, olha, a gente viu que você contratou aí, sei lá, 20 máquinas, e essas 20 máquinas, 20 instâncias, 20 VMs, essas 20 VMs, você contratou elas com 16 GB de memória, mas a gente tem visto que nos últimos meses essas instâncias utilizam no máximo aí 4 GB de memória. Então, se você reduzir a instância de 16 GB para 4 GB, você vai ter uma redução de custo no final do mês de $1.000, por exemplo, tá? Então, o Cloud Optics, ele vai te mostrar o quanto você está gastando, o que você realmente utiliza do seu ambiente e o quanto você vai economizar no final do mês. Olhando para essa POC que eu fiz com esse cliente, a gente viu que a gente pegou todas as recomendações aqui do Cloud Optics, a gente colocou numa planilha, e a partir daí, né, a gente tirou um relatório desse, colocou na planilha, e a partir daí a gente viu que por ano, essa empresa, eles vão economizar por volta de R$1 milhão, R$1.100.000 de reais, todos os anos, só com as recomendações do Cloud Optics. Tá? Então, é importante porque a própria cloud, ela nunca vai te recomendar isso, eles querem, lógico, que você gaste mais com ambiente de cloud, né? E a gente está olhando aqui para a segurança, mas para a gente é importante olhar a segurança também pela perspectiva de gastos, tá? Porque, por exemplo, a gente já viu muitos casos de um ambiente que eles gastam uma média aí todos os dias, sei lá, $100, $200 todos os dias, e no final de semana eles gastavam $500. Por quê? Porque no final de semana pessoal, um atacante tinha conseguido acesso naquele ambiente e aí ele utilizou aquele ambiente para criptografar, para minerar criptomoedas, para mandar e-mail em massa de spam, utilizando o IP do próprio cliente. Então, muita coisa pode estar acontecendo que você não tem ideia, mas quando você começa a ter uma análise com inteligência artificial para seus gastos, você começa a ter uma visão mais completa aí também, tá? Bom, isso que eu estou falando aqui, olhando um pouco mais para a nuvem pública, né? Então, o Cloud Optics é um produto focado em nuvens públicas, né? Focado, por exemplo, em AWS, Azure, Google, por exemplo, Kubernetes, containers e tudo mais. Mas é importante a gente ter uma estratégia completa para o seu modelo de cloud, né? Mesmo quando você trabalha no modelo de nuvem híbrida, tá? Então, com isso, a gente vai conseguir trazer a proteção que você precisa para dentro do seu ambiente on-premises, né? Com o Sophos Firewall, com o Intercept X, fazendo a proteção ali das suas máquinas, dos seus servidores e tudo mais, e trazendo o Cloud Optics, fazendo essa visibilidade completa aí do seu ambiente de nuvem. Tá? Então, isso aqui é um pouquinho da nossa estratégia de proteção para ambiente de cloud. Tem muito mais coisa, né? Mas é bem legal, a gente pode depois comentar numa próxima conversa. Mas é importante a gente entender aí o que você tem no seu ambiente de cloud, entender o seu cenário, entender o seu momento e aplicar as melhores tecnologias, não tecnologia que você não vai utilizar, mas tecnologia que vai realmente fazer uma boa diferença no seu negócio, tanto pelo custo, né, como eu falei ali, né, ajudar também às vezes numa redução de custos, mas também trazendo um modelo mais elevado de segurança para dentro do seu ambiente. Bom, estratégia de detecção e resposta a incidentes, tá? Então aqui a gente tem uma evolução do que a gente tinha, até olhando esse slide um pouquinho antes, a gente tinha aqui esse Intercept X, né? Como eu mostrei no começo, era o nosso guarda municipal lá, né? Era a nossa proteção de endpoint.
a gente evoluiu essa proteção. Então, na época era um endpoint, a gente evoluiu para um Next Generation Endpoint, e agora a gente evoluiu ele mais ainda, o que a gente chama de Next Generation Endpoint, com a funcionalidade de XDR, tá? Então, o XDR como é que funciona? A gente tem aqui na parte de baixo uma coisa que a gente chama de Data Lake, tá? E esse Data Lake aqui, ele vai conseguir concentrar vários dados aí de vários dispositivos em tempo real. Ou seja, desse Data Lake, você pode colocar as informações que você está vendo nas suas máquinas, nos seus servidores, no seu Firewall, por exemplo, no nosso anti-spam, no ambiente de cloud, também com Cloud Optics, e a partir daí, o Data Lake ele é responsável por, primeiro, hidratar aqueles dados, entender o que tem de informação importante aí de cada um desses dados. Imagina como se fosse uma evolução de um modelo de um CIEM. Tá? Então, a gente vai condensar as informações de vários lugares, aplicar inteligência artificial ali para conseguir processar aquilo ali de uma forma mais rápida e mais inteligente também. E dali, a gente vai te mostrar exatamente o que você precisa ver dentro do seu ambiente. Então, olha, o Data Lake, ele viu informações que passaram pelo e-mail, eles viram coisas que passaram pelo Firewall e pelo endpoint. Mas disso tudo, de 1000 logs que a gente viu por dia, 2 deles são muito importantes que você dê uma atenção. Então, é um log que aconteceu com o endpoint e um outro log que aconteceu com o Firewall. Tá? Então, é legal porque a gente vai extrair dali só o que você precisa ver e o que você precisa tomar alguma ação ali, se a gente já não tomou alguma ação de forma mais antecipada. Tá? Então, o Data Lake, ele ajuda a gente com esse modelo aí de XDR, trazendo essa análise mais dinâmica, trazendo essa informação de forma mais rápida para você e fazendo com que todos os produtos eles consigam, além de condensar essas informações aqui, eles vão conseguir também aprender com essas informações de forma mais dinâmica. Tá? Então, a nossa inteligência artificial ela está aqui para isso, para buscar essas informações, aprender aí com essas informações e, a partir daí, alimentar aí todos os nossos produtos aqui também. Tá? Então, bom, o XDR, como eu falei, ele vai trazer essa visibilidade mais apurada para vocês e ele vai também trazer ferramentas para você conseguir responder aí a ameaças de forma muito mais dinâmica, né? De forma muito mais inteligente e muito mais rápido também. Então, o próprio XDR te traz ferramentas para, poxa, essa máquina aqui tem uma ação suspeita nessa máquina. Ainda não é um vírus, ainda não é um ransomware que está infectando aquela máquina, mas a gente percebeu um comportamento estranho naquela máquina. O que eu posso fazer? Então, o XDR vai naquele computador, isola ele, coloca numa bolha e Firewall também faz o isolamento completo dele na minha rede. Eu não quero que essa máquina se comunique com ninguém enquanto eu estou fazendo uma investigação, enquanto, por exemplo, o time da Warehouse está conectado na máquina ali, fazendo uma investigação. Então, a gente vai conseguir tratar essa cadeia de remediação de forma mais rápida também e de forma mais inteligente aqui, tá? Mas isso, lógico, parte desse processo também tem um modelo humano, né? Existe uma pessoa também que está tratando ali, por exemplo, do time da Warehouse ou do time do próprio cliente, da sua empresa também, olhando essas informações ali e tomando alguma ação em si. Se você não tiver ninguém, se você por acaso não tem um time específico, né, para conseguir cuidar dessas informações, para conseguir tomar uma ação de forma rápida para evitar que um ransomware comece a criptografar o seu ambiente, então, para isso, a Sophos criou o nosso modelo de serviços aqui com o time de MTR e o time de MTD também. Tá? Então, o time de MTR, o que eles fazem? Eles são um time completamente aí 24/7, onde eles vão olhar o seu ambiente aí e de forma proativa, se eles perceberem alguma coisa, eles vão entrar no seu ambiente e já fazer toda a remediação. Tá? Então, primeiro de tudo, eles são munidos de informações, utilizando um modelo que a gente chama de Early Warning System, ou seja, o que acontece, né? Na grande maioria das vezes, os ataques mais sofisticados que a gente vê hoje em dia, por exemplo, um caso de um ransomware, né, que é o que a gente tem visto aí no mundo inteiro. Então, o caso do ransomware, ele nunca começa, o ataque do ransomware, ele nunca começa no dia em que você está vendo a criptografia do seu ambiente. Como é que ele funciona? Né? O atacante, muito provavelmente, ele já está na sua rede já um tempo antes, ele já conectou nas suas máquinas, aí, sei lá, por 1 ou 2 meses antes, ele começa a fazer uma análise do seu ambiente, entender como é que funciona, como é que funcionam os seus backups, né, que tipo de aplicação você tem, começa a minerar informações ali, e a partir daí, depois que ele já se muniu de informações, ele se programa para fazer um ataque aí, quando você estiver mais vulnerável possível, tá? Então,
uma tecnologia convencional de antivírus, né, de endpoint, ela não vai conseguir ter essa visibilidade do que está acontecendo antes, o que ainda é uma coisa suspeita ainda, não é um ataque confirmado, tá? Então, para isso, a gente tem um Early Warning System para ele mostrar para a gente o que é uma coisa suspeita, falar, isso aqui a gente é suspeita, a gente viu alguém se conectando nessa máquina, fazendo um comportamento que não é muito estranho, fazendo uma coleta de dados na rede e tudo mais, e a partir daí ele gera um incidente para o nosso analista, que é um analista que fica lá no MTR. Então, como eu falei, o MTR recebe essa informação e mesmo aí trabalhando no modelo 24/7, esse time começa a fazer toda a investigação no seu ambiente. Então, eles vão investigar, vão falar, olha, isso aqui eu percebi que na máquina ali do, sei lá, do financeiro, a gente percebeu esse comportamento suspeito. Então, eles começam a fazer uma investigação naquele ambiente. Eles são um time que trabalha um modelo global, né? Então a gente tem empresas aí no mundo inteiro. Alguns exemplos, né? A gente tem Facebook, que é cliente da Sophos, a Microsoft é cliente da Sophos, a Apple é cliente da Sophos, a Ford. Então tem várias empresas grandes no mundo inteiro que são nossos clientes e que estão na mira de ataques ali o tempo inteiro, todos os dias. Então esse time, eles conhecem muito bem todos os tipos de ataque, todos os tipos de grupo de hackers, como cada um se comporta, e a partir daí eles usam essa expertise que eles têm para conseguir analisar o seu ambiente e conseguir saber se aquele comportamento que eles estão vendo na sua máquina ali é um comportamento conhecido por algum grupo de hackers ou não, tá? Então, com isso, se for de fato aí alguma coisa suspeita, então eles vão gerar aí um caso dentro da console, eu vou mostrar para vocês, e também já começar a conduzir uma investigação completa até a remediação. Então, poxa, eu vi que um atacante executou um script X e ele está conectado na máquina do usuário agora, utilizando uma backdoor, alguma coisa assim, dentro de um processo chamado, sei lá, calculadora.exe. Então, o time de MTRs vai entrar na máquina, vão apagar o processo da calculadora.exe, vão fazer uma limpeza daquele computador, vão tirar tudo que tiver de vestígio daquele atacante ali e descobrir por onde que ele entrou. Então, por isso, eles vão criar aí, um caso de investigação e gerar isso para vocês lá na console também. Então, aqui na console, a gente consegue ver aí quais são os casos que eles estão conduzindo, quais são os dispositivos aí mais atacados que a gente tem visto, quais horários a gente tem visto de ataques acontecendo dentro do seu ambiente. Então, aqui a gente vai ter uma visão bem completa de tudo o que acontece, e com isso, como eu falei, né, eles vão gerando todos esses componentes aqui de informação que eles são munidos aí também pela nossa inteligência artificial. Então, aqui a gente vê como eles estão conduzindo cada caso, cada tipo de investigação que eles estão cuidando do ambiente de vocês, o que eles estão vendo, e tudo isso de forma completamente proativa. Tá? Então, se você estiver sendo atacado na sua empresa, no feriado, às 3 da manhã da madrugada, então não tem problema, você não precisa ser acordado, você não precisa sair da cama, e fica tranquilo que você não vai chegar para trabalhar no outro dia, lá às 8, 9 horas da manhã, e ver que o seu ambiente está parado. Isso não vai acontecer. Às 3 da manhã, nosso time já se conectou no seu ambiente, já começou a lidar com aquela ameaça, já começou a lidar com aquele hacker conectado na tua rede, e a partir daí ele vai conseguir tomar uma ação ali de remediação de uma forma muito mais efetiva e muito mais proativa. O nosso foco é te entregar muito mais tecnologia, te entregar muita coisa que a gente tem, mas entregar também um conforto para você saber que, bom, você tem pessoas, experts capazes aí que vão cuidar do seu ambiente por nossa responsabilidade, e a gente vai cuidar disso tudo para você aí o tempo inteiro, tá? Então, bom, isso é um pouco da evolução que a gente tem. Tem muita coisa que eu poderia contar. Se deixar, eu posso ficar falando aqui durante 2 dias aqui tranquilamente. Mas, como eu falei, na época a gente tinha segurança sincronizada, que ele era ali um super motor, né? Era como se fosse uma Mercedes naquela época. E agora a gente evoluiu esses conceitos, a gente está muito mais próximo aí de um Tesla, né? Que a gente tem muito mais tecnologia, é uma coisa muito mais moderna, muito mais sofisticada, muito mais rápida também. Então a gente evoluiu todos os nossos conceitos para chegar nesse nível aí de supra-sumo de tecnologia. Então a gente tem aqui o que a gente chama agora de ACE, como eu falei no começo, é um ecossistema adaptativo de segurança, onde vários produtos são integrados, Firewall, Endpoint, Cloud, Anti-Spam, todos esses produtos são integrados em um único lugar. Eles condensam informações e logs no mesmo lugar, né? Então, que é o nosso Data Lake ali, como eu comentei, e tudo isso
é gerenciado por todo o nosso time de pessoas aqui da Sophos. Então, todo o nosso time de inteligência artificial, a gente leva a inteligência artificial muito a sério, tá? Então, a gente tem um time específico de inteligência artificial. A gente é ganhador de vários prêmios pelos nossos algoritmos de Deep Learning. A gente é o único fabricante do mundo a utilizar Deep Learning completo aí dentro de um produto de segurança. Nenhum outro fabricante consegue fazer o que a gente faz hoje. Tá? A gente tem nosso time de threat analysis com nossos Sophos Labs e o nosso time de operações aí de segurança, que é como se fosse um SOC, que é o nosso time, como eu falei, do MTR, MTD, time de resposta rápida a incidentes, que também está olhando essas informações do Data Lake, olhando cada produto aqui individualmente e criando uma estratégia de proteção única, exclusiva para a sua empresa, para a sua organização. Bom, então aqui é o que a gente tem, um pouquinho de como a gente tem evoluído nossas tecnologias. Isso aqui não é simplesmente um update, a gente realmente está trazendo muita tecnologia nova. O Ace é um produto realmente, é um conceito muito mais amplo aí no mercado. E, bom, obrigado, agradeço a vocês aí. Vou deixar aqui meus contatos, o contato da Gabi. A Gabi tem um QR Code, ela é muito mais moderna que eu sou um pouco old school, mas é isso. Então aqui tem nossos contatos, e aí, pessoal, o William queria abrir parte de perguntas, se tem alguma pergunta aí, deixar aberto para comentários. Obrigado. Muito obrigado, Rafael, Gabriela. Gente, que aula, que coisa bacana. Muito obrigado por dividir esse conhecimento conosco. Foi muito legal, muito completo. Confesso aqui que eu fiquei em alguns momentos, uau, quanta informação, que legal. Assim, é legal a gente ver a evolução, isso é muito importante, né? Pontuar a importância da segurança e como isso evoluiu, como você disse, né? Eu lembro no começo que você falou da vacina, eu sou dessa época. Nossa. É muito bacana a gente poder observar essa evolução e quanto isso impacta no nosso cotidiano, né? E quanto temos que ter essa preparação, essa proatividade de ter essa parte de segurança sempre muito bem alinhada aí dentro do ambiente corporativo especificamente. Mas olha, muito obrigado, Gabriela e Rafael. Me sentindo embarcado realmente numa viagem, numa imersão de Sophos e de segurança. Muito obrigado mesmo por dividir, né? Nós temos algumas questões aqui, algumas perguntas, eu vou passar aqui para vocês. A Cristiane, aqui da área comercial, está perguntando, né? Sobre o tema de hoje, ela quer saber quais os desafios a Sophos vê para a segurança das empresas no atual cenário de ambiente híbrido de usuários. Tá, isso é um pouco daquilo que eu comentei antes, né, da ideia de ZTNA. Então, nesses ambientes híbridos, realmente tem realmente é muito mais complexo, porque a gente já não tem mais perímetro como a gente estava acostumado antigamente. Antigamente, acho que o William deve lembrar como eu, que a gente tinha, bom, eu tenho o meu firewall, que é a minha proteção de perímetro, ele divide a minha rede de fora da minha rede interna, e acabou. Não preciso de nada mais do que isso. O pessoal costumava trabalhar desse modelo, né? E agora não existe mais perímetro. O usuário está trabalhando de casa, trabalhando na rua, trabalhando, né, viagem de hotel. Então, se a gente não tiver uma proteção adequada para aquele dispositivo, o que pode acontecer? Primeiro, se por acaso o usuário tiver um notebook roubado, por exemplo, pode ter muita informação corporativa ali dentro. Então, a pessoa mal intencionada, o atacante ali, ele pode conseguir tanto informações sensíveis da empresa, quanto, por exemplo, se conectar na VPN e fazer parte da rede corporativa. Isso também é uma coisa muito comum. E outra coisa também, né, como eu falei, a gente não está sempre validando o dispositivo, né? Se aquele dispositivo for atacado, mais uma vez, ele vai ter acesso completo à minha empresa. Então, é importante a gente trabalhar da forma, sempre com o conceito de que aquele dispositivo é o perímetro dele. Eu não tenho mais um perímetro para a rede inteira. Eu tenho cada usuário, cada dispositivo, ele é o seu próprio perímetro, então preciso fazer uma proteção exclusiva para aquele dispositivo. Tá? Então, por isso que a gente cria essa estratégia bem ampla de proteção, não olhar só para a rede, mas olhar para a cloud, olhar para a aplicação em si, olhar para o dispositivo, olhar para a rede também, mas olhar de uma forma mais ampla também. Tá? Legal, Rafael, muito obrigado. O Rafael, seu xará, também está perguntando aqui, ó, para qual tamanho de empresa ou perfil é recomendado o Sophos MTR? Excelente pergunta, obrigado pela sua pergunta. Bom, não é porque meu xará, né? Olha, o que eu costumo dizer é que MTR, se você ter um time que vai trabalhar para você, ele é importante para qualquer tipo de segmento. Primeiro, para o segmento pequeno, o que acontece?
muito provavelmente uma empresa pequena, né, que ela, sei lá, que ela tenha 10, 15, 20 funcionários, muito provavelmente ela não tem um time treinado o suficiente para conseguir lidar com uma ameaça mais avançada, com um ransomware mais avançado, alguma coisa assim, desculpa. Então, o que acontece? E por que ele não tem? Não é, às vezes não é nem por falta de capacidade, é falta, às vezes, de conseguir contratar um profissional e conseguir pagar o suficiente para aquele profissional para cuidar da sua rede inteira. E aí, o que acontece? Se você, poxa, agora eu vou formar um time para cuidar da minha rede aí, para conseguir analisar fazer um SOC aí para minha rede no modelo 24/7. O que acontece? Então, primeiro, você vai ter que contratar uma pessoa para trabalhar, pelo menos uma pessoa para trabalhar num turno diferente, uma outra pessoa só para ser folguista, né, para cuidar de quando alguém está de férias, para alguém está doente, alguém conseguir cobrir aí uma eventual necessidade. Então, só disso, no mínimo, você vai precisar de 3 funcionários. E acaba sendo muito custoso para a empresa isso. Primeiro, porque é difícil contratar esse tipo de funcionário. Eu acho que a gente aqui na Software tem dificuldade de contratar pessoas, imagino você também na Verhal e tudo mais, né? E também porque tem muito funcionário nesse modelo, nesse expertise desses assuntos, que eles já estão empregados, já estão trabalhando em empresas gigantes. Então é difícil de tirar eles dessas empresas gigantes. Então, por isso, mesmo uma empresa pequena, é importante você ter um MTR para eles cuidarem disso para você, terceirizado, você não paga aí por cada pessoa que a Sophos tem. A gente tem, não sei, nosso time deve ter quase 1000 pessoas aí em específico, é um time muito grande só para esse tipo de segmento. E você não paga por cabeça, você paga por usuário. Se você tem 10 usuários na sua rede, né, 10 máquinas na sua rede, você vai pagar uma licença para 10 máquinas. Se precisa de 100, vai pagar licença para 100. Então, a gente vai se adequar ao seu ambiente. E empresas grandes, como eu falei, o caso de Microsoft, Facebook, são clientes nossos, são empresas também que são muito visadas. Então, é importante, provavelmente eles devem ter um time de segurança de operações deles, mas é sempre importante ter mais um time de fora, um outro time também, como a gente, né, que a gente conhece o mundo inteiro, né, de segurança, de hackers e tudo mais. Então, e esse time vai dando um apoio também para o time local. Então, é importante, a gente não tem um segmento específico, nada de software tem um segmento específico. A gente tem clientes aqui no Brasil que tem 10 usuários e tem clientes nossos, como, por exemplo, prefeituras, Itaú. Então, são clientes que têm 10, 20, 30, 50 mil usuários. Tá? Então, não tem um segmento específico. Tá? Legal. Rafael, tem mais uma pergunta. Essa aqui tá bem elaborada, ó. Essa aqui você vai gostar. Tem um cliente que tem matriz e 2 filiais, e até o momento já tentou integrar uma VPN, mas sem sucesso. Por conta de cada filial, usar um provedor de acesso diferente. Queria saber se o SD-RED atende bem às necessidades para que eu faça essa indicação para o cliente. Claro, ótima pergunta. O SD-RED é justamente para isso. É legal porque o SD-RED, por exemplo, né, você pode usar isso tanto com o nosso Firewall, ele tem um SD-WAN um pouco mais avançado também, né, tem mais controle se você quiser, mas também você pode usar o SD-RED. Então, com eles, qualquer um dos dois, você vai conseguir integrar com vários tipos diferentes de provedor, vários tipos diferentes de mídia. Então, se você receber aquilo lá em fibra, a gente pode integrar. Se você receber aquilo ali via um cabo de rede, pode integrar. Se você quiser também fazer um backup com um modem 4G, por exemplo, a gente consegue integrar também. Então, o acesso para essas filiais vai ser totalmente integrado aí com essa tecnologia de SD-WAN que a gente traz. Que legal, que bacana. Eu gostei dessa pergunta, realmente, eu acho bacana esse tema de SD, acho que está bem em evidência mesmo. Bom, Rafael, Gabriela, mais uma vez quero agradecer, muito feliz de vocês poderem participar, dar essa aula, dividir esse conhecimento com a gente, tá? Queria passar alguns recadinhos aqui, né? A gente vai enviar o nosso grupo de Telegram para dividir conteúdo, passar informações. Eu acho legal a gente manter esse canal sempre aberto, então vamos enviar o nosso link aqui do Telegram para vocês. Peraí que apareceu mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Poderia falar sobre criptografia em dispositivos móveis? Quais proteções Sophos oferece para esses dispositivos? Em caso de roubo, existe um apagamento dos dados? Criptografia de disco? Celulares corporativos, existe proteção de criptografia? Olha só, uma pergunta bem desenvolvida também, é do Paulo da Unimed. Também. Obrigado, Paulo. Tudo bem, Paulo? Obrigado pela pergunta. A gente tem, é muito importante isso, né? Até como eu comentei antes, né? Imagina que o seu usuário, ele está na rua, né? Mais uma vez, o usuário é o perímetro. Então, o usuário está na rua, está na casa dele e tudo mais.
e a partir daí ele tem o dispositivo dele furtado. Então vamos supor que é um laptop, né, que é um notebook. Então o que é importante? A gente trazer criptografia para aquele dispositivo. A Sophos tem isso, tá? E o mais legal é que todo o nosso conceito de gestão é 100% em cloud, tá? Então o que você vai fazer? Você vai entrar na nuvem, usar o seu usuário e senha e falar, olha, dispositivo ali, eu vou mandar criptografar ele. E aí você manda criptografar o dispositivo. Se um atacante, alguém mal intencionado, conseguir pegar aquele dispositivo, ele não vai conseguir ler os dados que estão ali dentro, tá? Ligaram aquele celular, né, aquele dispositivo e tudo mais. Pelo celular, eu apliquei a criptografia também dele, né, mandei forçar a criptografia do dispositivo, mas no furtado, o que eu posso fazer agora? Bom, você pode também entrar na console e falar, olha, faz um wipe daquele celular, apaga todos os dados que ele dentro, se for dado pessoal, dado corporativo, também você pode apagar tudo de uma vez. Eu posso colocar as informações também dentro de um container, então falar assim, cara, aquele container específico que é corporativo, né, se é um celular pessoal, eu vou apagar aquele container completo da máquina do celular daquele usuário, né, seja ele um iPhone, seja ele um Android. Então tem muita coisa que a gente consegue fazer. Criptografia é um tema muito importante, principalmente aí pela questão da LGPD. Então a gente tem, e o mais importante, como eu falei, isso é tudo integrado na nuvem. Tá? Na nuvem você tem a console para fazer tudo o que você quiser, tanto você, né, quanto o próprio usuário. Então, imagina que o Paulo é o gestor do time de TI, tá? Então, poxa, furtaram o celular de um funcionário dele. Ele pode entrar na console e apagar. Ah, mas o próprio usuário, ele também tem acesso na console dele, ele vai ver apenas o dispositivo dele, e ele pode ir lá e falar assim, cara, furtaram meu dispositivo. Então, ele vai lá e apaga o celular dele. Então, a gente tem uma console bem ampla e às vezes pode até evitar do usuário ter que ir lá e abrir um chamado, ter que pedir ajuda do TI. Ele mesmo pode resolver o problema dele ali automaticamente. Tá? Legal, bacana. Muito obrigado pela explicação. Ótima pergunta, Paulo, obrigado. Voltando aqui, retomando, gente, as soluções de Sophos estão à disposição aqui com a Verhal. O Rafael ele vai ajudar a montar, né, as soluções de acordo com cada empresa, com cada cenário. A Gabriela vai nos ajudar com as melhores condições comerciais, as melhores formas de atendê-los, tá? Esse time aí é campeão, esse time Sophos, Gabriela e Rafael, vocês viram aqui o show, né? Muito legal. Quero aproveitar mais uma vez e ressaltar o tanto que eu estou feliz de receber vocês, Gabriela e Rafael, aqui. Muito obrigado por dividir essas informações, tá? O grupo de Telegram, como eu disse, vai ser disparado aí para vocês para a gente dividir conhecimento, tá bem? Antes de encerrar aqui, quero informar que amanhã, quinta-feira, 25/11, vai ter um sorteio do kit Acronis, tá? Então, pessoal, vamos lá, amanhã temos mais uma rodada aí do Security Week e eu conto com a presença de todos vocês. Rafael, Gabriela, muito obrigado a todos. Esse conteúdo vai ficar disponível aqui para a gente poder revisar posteriormente. Perfeito. Obrigado, William. Obrigado, Isa. Obrigado, Gabi, também por apoiar aqui. E obrigado pelo convite mais uma vez. Qualquer coisa, nosso contato está na tela. Pode chamar a gente, adicionar no LinkedIn, que a gente está aqui à disposição. Obrigado mesmo. Obrigada, pessoal. Faço das palavras do Rafa as minhas e o que precisarem estou à disposição. Obrigada, time Verhal, e parabéns pela semana de evento. Parabéns mesmo. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado, Um grande pessoal. abraço a todos. Até mais.